Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com análises do jogo entre Flamengo e Sport. Mengão que simplesmente passou o carro no time, lá do Recife, enquanto o Palmeiras perdeu para o time do Santos. O Flamengo, nesse momento, é o líder do Campeonato Brasileiro e é lógico que isso está gerando muita repercussão. Sem contar que estamos aí na reta final do Campeonato Brasileiro e o Flamengo, vai ter aí agora um clássico na próxima quarta-feira contra o time do Fluminense. São 5 decisões para o Mengão. Vamos aqui acompanhar o que eles falaram sobre esse assunto e no final eu vou inclusive trazer para vocês alguns jogadores que vão retornar para esse clássico contra o time do Fluminense. Lembrando que o Flamengo ficou com 12 desfalques e agora terá alguns jogadores para retornarem para esse próximo confronto. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sino e deixa o like. Agora simbora pro vídeo. O assunto é o Campeonato Brasileiro e a gente roda a classificação para você dar uma olhada como é que ficou, pelo menos como é que ficaram as primeiras colocações e também a parte de baixo da tabela, porque ontem foram 2 jogos importantes. O Flamengo jogou contra o Sport, venceu, goleou e decretou o rebaixamento do Leão, primeiro time matematicamente já confirmado na Série B do ano que vem, o Sport. E o Palmeiras perdeu na Vila Belmiro 1-0 para o Santos. Então a situação de momento é essa. Aliás, pela primeira vez a gente está vendo todos os times com a mesma quantidade de jogos. Isso vai mudar daqui a pouquinho porque o Galo joga hoje, contra o Bragantino. O Flamengo está na primeira colocação com 71 pontos, seguido pelo Palmeiras com 68. Cruzeiro, Mirassol e Bahia fecham G5. Aí vem na sequência Botafogo, Fluminense, São Paulo, Atlético Mineiro e Vasco para fechar essa primeira parte da tabela. Na 11ª colocação o Bragantino, que joga hoje contra o Galo. Ceará e Corinthians ainda ali naquele bolo de Sul-Americana, Grêmio, Internacional e Santos hoje estão olhando muito mais para baixo do que para cima, tentando escapar dessa zona incômoda do rebaixamento que hoje tem no Z4. Vitória com 35, Juventude 32, Fortaleza 31 e Sport já rebaixado para a Série B do ano que vem com 17 pontos. A gente vai mostrar os gols do Flamengo, não dá pra gente mostrar os melhores momentos, porque também num jogo de 5-1, se a gente mostrar os melhores momentos, a gente, mas assim, foram Perde 6... programa. Perde o programa. Tem que falar a verdade, Vini. A gente vai perder o programa. Foram 6 gols e o Sport saindo na frente e é engraçado porque você estava falando sobre o clássico igualar os desiguais, ou aproximar os desiguais, eu gostei dessa frase. O Santos nos últimos 3 meses vinha com só 2 vitórias. As 2 em casa e as 2 em clássicos. Contra o São Paulo, contra o Corinthians, ontem venceu o Palmeiras. E o Flamengo, apesar do susto, conseguiu essa boa vitória. Muito acho que em função também das expulsões do Sport no primeiro tempo, Com certeza, O lado direito da zaga do Flamengo ontem não funcionou muito bem, Não funcionou muito bem. Emerson Royal ali com alguma dificuldade. O Léo Pereira do Sport, O Léo Pereira do Sport muito bem encaixado por aquele lado. Foi um jogo que o Flamengo teve um pouquinho de dificuldade até determinado momento. E aí o Sport tem 2 expulsões em sequência praticamente. É um Sport que ele suportou. Isso aconteceu em vários jogos do Campeonato Brasileiro, Um Sport que consegue suportar até determinado momento. Que talvez não venda tão barato assim as suas derrotas. Mas de igual para igual, 11 contra 11, é muito difícil você jogar contra o Flamengo. 10 contra 11 é ainda mais difícil. 9 contra 11, aí fica muito desigual. Muito desigual. O Flamengo se aproveitou muito bem disso. Conseguiu aí uma goleada que fez o rubro-negro dormir na liderança. Agora, a circunstância é essa. O Flamengo só depende dele. Até antes do jogo acontecer, o Palmeiras só dependia dele. Mas é isso, essa reta final de Campeonato Brasileiro. Em todas as simulações que eu fiz, lá no GE, em todas elas, o campeonato é decidido na última rodada. Então, acho que vai ser briga de cachorro grande até o final, Vini. Sorte a nossa, Acompanhando esse que é um dos melhores campeonatos dos últimos anos, o mais equilibrado certamente, que vai ter aí um vice-campeão com uma pontuação, espetacular. Sim. Espetacular. Quem ganha é a gente. E o Palmeiras perdeu na Vila Belmiro, o Santos venceu por 1-0. Vamos começar falando sobre esse Santos e Palmeiras, Belly, porque o Palmeiras começa a rodada na liderança, sem poder tropeçar, porque o Flamengo joga antes. E foi um jogo complicado, Esse Santos é engraçado, porque é um time
que tá sofrendo demais, tá na zona, agora escapou, né? É o primeiro time fora da zona de rebaixamento, mas é o único time do brasileiro, Belli, que venceu os 3 primeiros colocados. Venceu o Flamengo, venceu o Cruzeiro e ontem venceu o Palmeiras. Ah, o futebol brasileiro e suas grandes histórias, né? É um Santos que jogou muita bola ontem, né? Acho que se existe justiça no futebol, né? Se existia um resultado justo, acho que realmente foi a vitória do Santos. O Santos fez um bom primeiro tempo, o Palmeiras teve muita dificuldade com a bola no pé. Me pareceu um pouco evidente, talvez, a falta de entrosamento dos atletas do Palmeiras, né? O Palmeiras muito mexido, isso tem que ser levado em consideração também, por conta da data FIFA, muitos jogadores convocados, alguns desfalques do jogo, né? Cartão amarelo, enfim, as lesões que o Palmeiras já tem. Então foi um gol do Santos que, à medida que eu ia vendo a partida, eu ia falando, olha, parece que o gol do Santos vai sair. O Santos jogou a vida ontem. Jogou a vida ontem, porque sabia que dentro da sua casa, na Vila Belmiro, a pressão estava muito grande, a torcida estava impaciente, sim, e precisava muito ganhar desse Palmeiras. Precisava muito dar um recado para sua torcida. Não vou nem dar um recado do tamanho que o Santos é, mas um recado de, olha, a gente está fazendo o nosso. A gente está numa situação muito ruim, mas a gente está tentando. E você vencer um Palmeiras, que era líder até o momento, né, dentro da sua casa, numa briga contra o rebaixamento, num clássico, é sempre bom a gente lembrar isso, né? O clássico, ele aproxima os desiguais e há um abismo muito grande entre Santos e Palmeiras, não tem a menor dúvida disso. Mesmo o Palmeiras muito mexido, ele é um Palmeiras mais qualificado do que o Santos. Tava jogando mais bola, se botou à prova em alguns momentos, né, no jogo contra o Juventude na última data FIFA também, quando venceu por 4-1 dentro do Allianz, mas era um Palmeiras melhor do que o Santos no papel. Mas o Santos conseguiu neutralizar o jogo do Palmeiras. O Palmeiras, em alguns momentos, até um pouco perdido. Parecia não saber muito bem o que fazer com a bola no pé. Mas o Santos, muito vertical, muito objetivo, conseguiu essa vitória de forma muito merecida. E fica um gosto amargo no torcedor palmeirense, né? Porque sabe que a diferença entre os dois times é muito grande, mesmo o Palmeiras modificado, e vê a liderança ir embora. Faltando 5 rodadas. Faltando 5 rodadas. Pro fim do Brasileiro. E, por outro lado, um Flamengo que, né, o Palmeiras jogou já ciente do resultado do jogo do Flamengo contra o Sport. Já jogou ciente que precisava vencer. Em algum momento da partida eu achei até que o empate não era de todo ruim, não. Porque o Santos estava fazendo uma pressão muito grande. E em alguns momentos, eu acredito, tá? Assim, acho, opinião, que o Palmeiras entendeu que o empate não era um resultado tão ruim. Especialmente porque na próxima rodada o Palmeiras joga contra um time que também está na parte de baixo da tabela, o Vitória, e o Flamengo tem um clássico contra o Fluminense. Exato. E tanto que chegou um momento da partida ali, a partir dos 20 minutos do segundo tempo, que eu comecei a ver o Palmeiras. Muito a característica desse Palmeiras, 20, 25 minutos ali. Um Palmeiras se livrando da bola. Quando eu comecei a ver isso, eu falei, eu acho que o empate está sendo assinado no momento, né? Não tá ruim pro Palmeiras, não. Mas o Santos foi lá, fez o gol, o Roleiser... A jogada foi muito bonita, né? O Roleiser, ele dá início à jogada, abre do lado esquerdo, depois ele se posiciona ali dentro da área, recebe a assistência de cabeça, finaliza muito bem. E a bola até esbarra ali no Carlos Miguel, resvala no goleiro, mas sem muita chance. Acho que o tempo de reação teria que ser muito primoroso para ele conseguir evitar esse gol. Mas vacilo da zaga do Palmeiras também, que deu espaço pro Roleiser. O Roleiser é um bom jogador. Foi um investimento que o Santos fez, que talvez não tenha correspondido ainda, mas eu acho... Não dá pra ser reserva num time como esse, Não, né? O Roleiser não é reserva. Não tem como. O Roleiser é titular em vários times do Campeonato Brasileiro. Por ser também um desses caras de refino técnico, né? O Santos, defensivamente falando, é um time que sofre muito. Mas do meio pra frente ele tem algumas peças interessantes, né? Então o Roleiser acho que é uma delas, assim. É um jogador de muita habilidade, um jogador que sabe começar as jogadas, é um jogador que gosta de rodear aquela zona meio perigosa ali da frente da área, também pisa dentro da área, talvez como elemento surpresa. É um cara que sabe ser cerebral, mas que também sabe decidir jogadas, então um gol muito merecido. E o torcedor palmeirense voltou para casa jururu. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que agora, né, passou por esse desafio que era jogar contra o time do Sport
entre aspas, né? Tudo bem que o Sport aí, um time que já estava moralmente rebaixado e foi matematicamente rebaixado com a vitória do Flamengo, mas o Flamengo vinha de um batidão de jogos importante e 12 desfalques, né, para esse jogo. Então, assim, logicamente o time do Flamengo foi enfraquecido para esse confronto. Jogadores que não estavam jogando, né, juntos, por exemplo, o Juninho não estava recebendo oportunidade, o Cebolinha, o Michel, muito pouco. Então, isso há, né, lógico, um certo desentrosamento entre os jogadores, coisa que acaba criando, né, uma dificuldade na partida. Se o Flamengo tivesse com o time, né, completo, aí era outra história. Mas mesmo assim o Flamengo fez o que tinha que fazer, que era vencer a partida, fez um bom segundo tempo, goleou o time do Sport e agora vai para o grande desafio, que é o clássico contra o time do Fluminense. E tá ali, ó, Flamengo vive expectativa de ter 6 reforços para o clássico contra o Fluminense. Então, dos jogadores que ficaram fora, alguns jogadores, por exemplo, Danilo, Alexandro, né, seleção brasileira, Varela, Vinha e Arrascaeta ali, seleção do Uruguai, o Carrascal na Colômbia e o Gonzalo Plata, seleção do Equador. Além também dos departamento médico, Léo Ortiz, Dela Cruz, Alan, Jorginho e o Pedro, tá? Desses jogadores, galera, há uma grande chance, né, do Filipe Luiz ter aí os jogadores das seleções, lógico, ali do Uruguai e também da Colômbia, e também do Equador, né, o Gonzalo Plata, todos esses jogadores retornando nesta quarta-feira no voo fretado que o Flamengo, né, está disponibilizando para esses atletas. Porém, será feita uma avaliação, né, de viagem, né, ali o desgaste da viagem e também da minutagem desses jogadores com as suas respectivas seleções. Caso esses caras tenham condição, eles vão para o banco de reserva ficar à disposição do Filipe Luiz para o jogo contra o Fluminense. Caso contrário, nem no banco de reserva esses caras irão ficar. Agora, há uma tendência, tá? Uma tendência aí do Jorginho ser liberado pelo departamento médico, tá? O Jorginho, né, que estava aí na sua reta final de recuperação, está, né, na sua reta final de recuperação, e há uma grande expectativa que ele vire uma opção confronto contra o time do Fluminense. Outro jogador que também será avaliado, né, para saber se fica à disposição ou não, é o Léo Ortiz, tá? O zagueiro teve um estiramento no tornozelo e agora, né, tá treinando aí com o grupo. Na verdade, vai começar a treinar, né? Ele ainda não estava treinando com o grupo, agora vai começar a treinar agora com, né, se preparando para esse jogo contra o Fluminense, mas vai passar por uma avaliação se ele, né, terá ou não condição de jogar esse clássico contra o time do Fluminense. Então o Flamengo podendo ter aí até 6 reforços, né, dos 12 desfalques que o Flamengo tinha para esse confronto contra o Fluminense. Porém, há uma tendência, né, desses jogadores que estão com as suas seleções de ficarem no banco de reserva ou quem sabe até, né, ficarem de fora. O Dela Cruz será reavaliado também, né, se vai ficar à disposição ou não. Lembrando que ele passa por um quadro clínico ali no joelho e o Flamengo tem uma programação de descanso, né, para esse atleta e aí vai fazer também ali uma reavaliação se vai ficar ou não disponível para o jogo contra o Fluminense, tá? Uma chance aí do Dela Cruz também ficar disponível para esse confronto. E aí o Filipe Luiz vai ter, né, um time melhor para jogar esse jogo, né, que é um clássico, e o Flamengo, logicamente, vai precisar muito dessa vitória no Maracanã diante do torcedor, lógico, diante do seu torcedor, apesar de ser um jogo como visitante, mas o Flamengo vai precisar dessa vitória para continuar, né, colocando ali pontuação na frente do Palmeiras. Lembrando que o Flamengo abriu 3 pontos de vantagem no Brasileirão. Contrapartida, o Palmeiras também vai ter aí um jogo difícil pela frente e vai ter que agora correr atrás desse prejuízo, faltando 5 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro, reta final pegando fogo, e o Mengão, logicamente, muito próximo aí de conquistar mais um título, mas muita calma nessa hora, muita humildade, tem que jogar muita bola, porque essa disputa parece que vai até a 38ª rodada. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link dele se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. E daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do Mengão para você. Afinal de contas, isso aqui é a nossa paixão. Que alegria, meus amigos. Segue o líder. Ah, você secou, né, secador? Não adiantou. O Mengão é líder. Pode morder as costas. Tamo junto, nação. Já já eu volto. Isso aqui é a nossa paixão. Isso aqui é nosso amor.
Fui, nação!